Nós vamos falar sobre o Weber, Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, juntamente com o filme Lutero, onde aborda a vida do maior líder e os principais fatos da reforma protestante da Alemanha. A obra, o livro e o filme, o autor ele tenta compreender o capitalismo moderno no âmbito cultural religioso. Ou seja, em suas análises, ele consegue estabelecer uma relação e suas influências entre a cultura capitalista moderna e o puritanismo adotado pelas igrejas e seitas protestantes no século XVI e XVII. Enquanto Weber coletava dados sobre a sua região, que é a Alemanha, ele percebeu uma característica interessante entre a posição econômica das pessoas e as suas regiões, o que é mostrado também no filme de Lutero. Ele descobre que a maioria dos homens de negócio, os bem-sucedidos, eram protestantes. Em contrapartida, os que não eram bem-sucedidos eram os católicos. Além disso, as regiões que mais se desenvolveram culturalmente são aquelas que têm o protestantismo. Para delimitar até que ponto essa relação atingia, Weber realizou uma análise macro na Europa, que ele considera como a mesma trajetória histórica na Alemanha, o que fica visível no filme de Lutero. O resultado foi o mesmo. Regiões com predominância protestante, como a Alemanha e Inglaterra, tinham um capitalismo mais difundido e desenvolvido. Enquanto isso, regiões na maioria católica, como Portugal e Espanha, não eram tão desenvolvidas. Assim, ele percebe que a reforma protestante não eliminou o controle da igreja sobre a vida cotidiana, mas trouxe uma nova forma de controle mais opressiva e imposta, o que fica nítido na luta de Lutero para essas religiões ter a cultura evangélica como denominante. O Weber ele tenta explicar ainda sobre o espírito capitalista. Para tentar explicar essa relação, o Weber ele define o que seria esse espírito capitalista, que ele considera como uma espécie de ideias e hábitos que favorecem a procura racional individualista de ganho econômico. Para exemplificar de maneira mais palpável possível, Weber busca um personagem famoso da época, que foi Benjamin Franklin, e mostra através de suas frases como ele representa esse espírito, o que fica visível também no filme de Lutero. E as frases são as seguintes: a preguiça anda tão devagar que a pobreza facilmente alcança. Cuidado com as pequenas despesas. Uma fenda diminuta pode fazer afundar um grande navio. Cedo na cama, cedo no batente. Faz o homem saudável, próspero e inteligente. Você pode adiar, mas o tempo não posterga. Essas frases deixam evidente que o sistema capitalista deixa os homens dominados pela busca do dinheiro. Esse sistema requer uma devoção para fazer dinheiro. A profissão é vista como um dever e da necessidade de se dedicar ao trabalho produtivo, como um fim de si mesmo, uma vocação para todo esse modo de vida. O que fica visível também no filme de Lutero, que mostra que aquelas pessoas que abandonaram a Igreja Católica e começaram a seguir a ética protestante, começaram cada vez mais a prosperar na visão deles, enquanto aquelas que ainda seguiam a doutrina católica começaram a retroceder. A vocação que o capitalismo necessita é semelhante à interpretação luterana de vocação na Bíblia, que compõe um pensamento raiz do protestantismo ascético. Para Lutero, a vocação é a valorização da realização do dever nos afazeres seculares como as mais elevadas formas de atividade que o indivíduo pode exercer. Ou seja, o único modo de vida para Deus é no desempenho das obrigações impostas pela sua posição no mundo. Essa interpretação ela justifica o estilo de vida de produção como algo aceitável e conformado por essa vida de cumprimento do dever individual. Quando a religião protestante ascético dividiu-se em calvinismo, pietismo, metodismo e as seitas que elas eram baseadas nos movimentos batistas, os dogmas elas sofreram certas alterações. E todas essas formas elas tiveram um papel importante no desenvolvimento do capitalismo. Porém, o calvinismo ela destacou-se.
No calvinismo, a predestinação, dogma principal, que dizia que uma ínfima parcela os homens serão escolhidos para a graça e que ninguém saberia quem seria, tornou uma atitude individualista nas relações. Na Inglaterra, o puritanismo é uma vertente do calvinismo, que confere uma justificação para uma vocação luterana e para a busca de riqueza. Para o puritano, a acumulação de riqueza ela é vista como algo positivo, diferente do catolicismo, e a busca para sempre trabalhar mais e mais uma coisa positiva. A ética protestante ela tem relação a uma das áreas de pesquisa de Weber, que é o desencantamento do mundo, que é um processo histórico que a sociedade ela passa, né? E esse pensamento ele foi reduzido a um sistema racional lógico, com conflitos de ideologia e com fins instrumentais. O sujeito moderno ele passou a tomar atitudes voltadas para a razão, em vez de crenças, tradições e magias. E as religiões elas sofreram o que ela denomina de desencantamento religioso, que é a perda dessa metafísica das religiões para uma abordagem ideológica de éticas e dogmas que, por exemplo, é a conquista de uma graça.